Essa é para quem quer desenvolver aplicações modernas e não sabe o que usar dentro da cloud para armazenar arquivos de mídia ou imagem. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo agora como usar a Storage Account e o Blob Storage para você armazenar esses arquivos e fazer com que a sua aplicação acesse esses arquivos de forma simples e fácil dentro da plataforma do Microsoft Azure. Sejam muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio da nossa série Falando Mais de Cloud. Eu sou Augusto Araújo, professor de Azure aqui na Cloud Treinamentos e engenheiro de Cloud. Bom, como eu disse, eu vou mostrar para vocês hoje como a gente faz para provisionar uma Storage Account e também como a gente faz para provisionar um container de Blob Storage para que você armazene arquivos de mídia, né, e arquivos de imagem aqui dentro. Precisa ser só arquivo de mídia ou arquivo de imagem? Não, você pode armazenar qualquer arquivo aqui dentro desse container, dentro desse Blob Storage que eu vou mostrar para vocês agora. Antes de eu mostrar para vocês aqui na prática como que isso funciona, né? Por que isso é bastante usado hoje em aplicações modernas? Eu vou contar um pouquinho da minha história aqui, da minha jornada para vocês, no sentido de... Quando eu comecei a minha carreira com desenvolvimento, né, a gente tinha muitas dúvidas aonde armazenar os arquivos de imagem. Então, por exemplo, eu ia criar uma página e nessa página eu ia ter um carrossel com imagens e normalmente o pessoal perguntava: onde que a gente vai colocar isso? A gente vai colocar hardcoded dentro dos nossos binários, né, da aplicação? A gente vai colocar dentro de um banco de dados e na nossa aplicação a gente vai fazer uma referência a esse banco de dados? Ou até mesmo a gente vai colocar isso dentro de um servidor de arquivos, e referenciar esse servidor de arquivos aqui dentro da minha aplicação? Todos esses modelos aqui, né, existe um risco muito grande, ou a gente perder o servidor no momento em que a gente está renderizando o nosso portal aqui, o nosso site, né, nossa aplicação, ou o banco de dados sobrecarregar, ou até mesmo se a gente precisar incluir mais imagens, quando a gente está falando de hard-coded aqui dentro da aplicação, né? Eu precisar incluir mais imagens, eu tenho um custo muito grande de desenvolvimento e implantação da minha aplicação novamente. Com Cloud isso muda um pouco. E se a gente for pensar que grandes empresas como Netflix e Prime Video já usam, né, esse recurso aqui de storage dentro das clouds, né, tanto a AWS como a Azure, para fazer isso. Então, dentro do Azure, a gente tem um recurso que a gente chama de Storage Account, e dentro do Storage Account eu tenho uma possibilidade de criar containers, né, para minha aplicação específica ali, fazer a seleção, né, ou fazer a referência aqui de uma imagem ou de um vídeo, caso eu queira, por exemplo, também montar uma plataforma de vídeo. Um amigo meu, no passado, ele fez uma pergunta para mim: poxa, como é que eu monto, né, uma plataforma de vídeo aqui, porque eu quero gravar algumas aulas aqui de artes marciais e eu quero disponibilizar para os meus alunos, por exemplo, numa pandemia, né, no momento da pandemia ali. E eu falo: opa, beleza, a gente pode usar recursos de nuvem, né, para auxiliar a gente a fazer isso. Então a gente não vai precisar ter um servidor para a gente colocar os vídeos, a gente pode simplesmente colocar os nossos vídeos dentro de uma Storage Account e fazer com que a nossa aplicação acesse esse vídeo, tornando a experiência para os nossos alunos aqui bem tranquila, né? Então essa foi a minha resposta para ele nesse sentido e funcionou muito bem, e eu vou mostrar para vocês agora como que funciona isso aqui dentro do Azure, tá bom? Vamos lá. Bom, loguei aqui no portal do Azure e, como sempre, a gente vai vir aqui na pesquisa, né? Opa, deixa eu tirar isso aqui. Na pesquisa a gente vai vir aqui, né, e vai colocar aqui que eu quero criar uma storage. Só de eu colocar storage já apareceu aqui a opção de storage accounts para mim, tá bom? Então eu vou criar uma storage account. Cliquei lá em Storage Account dentro da minha pesquisa do Azure, né? Então ele entrou aqui na plataforma, né? Dentro da plataforma ele entrou no recurso aqui para mim e ele não me mostrou nenhuma Storage Account criada. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para eu poder criar os meus containers contendo imagens, contendo vídeos, contendo outros tipos de arquivo, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar aqui uma nova Storage Account. Para eu criar essa Storage Account, eu tenho que preencher algumas informações, tais como Resource Group. Eu vou colocar nesse Resource Group? Não, eu vou criar um novo
Então eu vou criar um resource group aqui, storage account underline rg. Para quem não conhece ainda o recurso chamado Resource Group, eu vou deixar um link na descrição aqui com uma aula completinha sobre esse serviço dentro do Azure, que é um serviço essencial para nossa plataforma, né? Sem ele, eu não consigo criar nenhum outro recurso aqui dentro, nenhum outro serviço. Então, é essencial você saber o que é um Resource Group e você vai poder saber com esse outro episódio que a gente tem aqui da nossa série, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Próximo passo, eu preciso preencher aqui, ó, Storage Account Name. Então eu vou criar aqui uma Storage Account Name. Eu vou usar o exemplo lá de artes marciais. Não vou usar o exemplo de artes marciais. Vamos lá. Próximo passo aqui, eu preciso dar um nome para ela. Eu vou colocar aqui Cloud Treinamentos. Eu vou colocar ela na região do Brasil. Próxima informação aqui, qual que é a performance, né? Eu quero uma performance standard aqui por enquanto, tá? Mas eu poderia usar uma performance premium aqui, recomendada para o cenário que requer, né, uma latência menor. Então, por que a gente fala muito isso, né? Eu costumo comparar com como que funcionavam as plataformas de vídeo antes. Vamos supor que você vai acessar um vídeo que ele esteja armazenado em um storage em uma outra região, em um outro país, até mesmo em um outro continente. Você vai ter uma perda de performance aí por conta de latência, né? Então eu aqui no Brasil vou acessar esse vídeo, ele vai lá nos Estados Unidos buscar esse vídeo, baixar para um ambiente local aqui para mim, né? Um recurso local aqui para mim, para que eu consiga acessar de forma mais rápida esse cara, né? Mas no caso aqui, como é que funcionava antes, né? Então imagina que antes você via a barrinha do vídeo carregando e você ia assistindo o vídeo, né? Então ele buscava em lotes, né? Pacotes de dados ali da minha mídia, né? E aí ele ia carregando o vídeo para mim de acordo com o tempo e eu ia assistindo. Se em determinado momento eu não conseguisse mais carregar uma parte do pacote ali, né? E a minha visualização ultrapassasse até onde eu já carreguei, o vídeo travava. Então a gente tem recursos aqui na nuvem hoje que possibilitam que a gente crie redundâncias em várias regiões dessas mídias que a gente utiliza aqui numa Storage Account, por exemplo. Nesse caso aqui, eu não vou usar Premium, né? Eu vou usar Standard. Olha aqui, ó, que eu estava falando agora para vocês, a redundância, né? Eu vou colocar georredundância, né? Então eu tenho vários tipos de redundância aqui. Eu tenho redundância local, eu tenho redundância por zona de disponibilidade, eu tenho por geolocalização e zona, né? Aqui eu vou deixar por geolocalização, ou seja, ele vai fazer essa redundância da minha mídia, né? Caso uma pessoa lá dos Estados Unidos ou da Índia esteja tentando acessar essa mídia aqui que está aqui no Brasil, por exemplo, tá bom? Mas vamos passar aqui para o próximo passo agora. Aqui no Advanced eu tenho a parte de segurança, né, da minha Storage Account. Eu vou deixar tudo como padrão aqui, tá bom? Para a gente ver como é que a Storage Account é criada e a gente armazena uma imagem lá dentro, por exemplo. Próximo passo aqui em Network, né? Network é bastante importante a gente prestar atenção aqui, porque dependendo de como você configura essa parte aqui de network, né? Você deixar público ou não a sua mídia. E você deixando público a sua mídia, o que pode acontecer? No momento em que você estiver acessando essa mídia, né, pela sua aplicação e alguém identificar ali dentro da sua aplicação, por exemplo, o caminho da sua mídia, o caminho da sua imagem ou do seu vídeo, ele pode pegar esse link, colocar no browser aqui e ele vai ter acesso a essa mídia sua dentro do Azure. Ou seja, ele está tendo acesso total à sua plataforma do Azure. Então, o interessante é que a gente deixe aqui como privado, né, a nossa rede, né, para acesso das nossas mídias e a gente vá liberando de acordo com o que a gente precisa. Eu vou colocar aqui, ó, desabilitei o Public Access and Use Private Access, beleza? Eu vou usar de modo privado a minha Storage Account, tá bom? Vou para o próximo passo aqui, que é a Data Protection. Não vou mudar nada aqui. Vou para o próximo passo, que é Encryption. Também não mudo nada aqui. E
vou para um Review e Create. No momento em que der o Create aqui, ele vai criar a Storage Account para a gente. Então ele já revisou aqui, tá tudo certo para criar a Storage Account. Belezinha, vamos dar um Create e vamos aguardar um pouquinho a plataforma do Azure provisionar essa Storage Account para a gente. Pronto, deploy concluído, né? A plataforma já informou para a gente aqui que o deploy está completo, né? Então a gente pode ir aqui em Go to Resource, ou você pode voltar para a página inicial e pesquisar lá um Resource Group, né, que você acabou de criar, ou você pode pesquisar pelo Storage Account lá também aqui no Search e vai já aparecer, por exemplo, uma Storage Account aqui para a gente. Olha só, dei um refresh aqui e já apareceu a Storage Account Cloud Treinamentos. Vamos entrar nessa Storage Account agora. A gente não tem nada criado aqui e vamos dar uma revisada aqui nos pontos que a gente tem. Então a gente tem aqui, ó, em qual Resource Group que está, né, em qual localização que está, a redundância aqui, ó, primary secondary location, né? Então, onde que está a redundância desse cara, né? Tipo, está no South Central US. Eu tenho aqui a performance está no standard, né? Então todas as configurações que eu selecionei no momento da criação aqui estão ok, estão aqui. E aqui eu tenho o data storage, né? Então um menuzinho aqui com 4 tipos de data storage. Hoje a gente vai focar no storage account, né? Mas com data storage de containers. O que é esse containers? É o blob container, ou seja, você vai provisionar um container para que você crie tipos de mídia, para que você faça upload de tipos de mídia aqui dentro da plataforma. Então eu vou criar um primeiro container aqui que eu vou chamar de images, não pode ter letra maiúscula, tudo minúsculo aqui, images. Beleza, olha só o que ele me pede aqui, tá? O Public Access Level. Então, qual que é o nível de privacidade aqui desse container que eu vou criar? Por que ele está privado aqui? Porque ele herdou a segurança, né, da Storage Account. Então, eu coloquei, desabilitei lá o Public Access da Storage Account. Então, eu vou deixar desabilitado aqui também. Então, eu vou deixar aqui como privado e depois a gente vai entender aqui como que a gente pode liberar isso ou não para outras pessoas acessarem ou para a sua aplicação acessar. Bom, então eu vou dar um Create aqui. E ele vai criar aqui, criou um container de imagens. Eu poderia criar um container aqui de vídeos, né? Movies, certo? Então eu criaria um outro container aqui. Poderia criar um terceiro container aqui, áudios, né? Então só de áudios aqui. Então eu posso começar a brincar de várias formas possíveis aqui, né? Então a minha aplicação ela renderiza imagens, a minha aplicação renderiza vídeos, a minha aplicação ela renderiza áudios. Então eu posso brincar aqui e criar dentro da plataforma vários containers para eu armazenar os meus arquivos. Dado que temos aqui agora 3 containers, tá? Para armazenar mídias, então eu tenho de áudios, images e movies. Eu vou usar um de imagens, tá bom? Para armazenar uma logo, Cloud Treinamentos aqui, tá bom? Vamos fazer só um comparativo aqui. Eu vou acessar aqui, está até aberto já aqui, cloudtreinamentos.com ou comunidadecloud.com. Imagina que eu estivesse desenvolvendo esse portal aqui a partir de agora. E eu quero colocar a logo da Cloud Treinamentos aqui no topo, né? Essa logo ela vai estar armazenada dentro da plataforma do Azure e eu vou precisar fazer com que a minha aplicação vá buscar na plataforma do Azure essa logo e renderize na minha página. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos acessar aqui o container que a gente criou aqui, né, de imagens. E olha só o que aconteceu, pessoal. Lembram que na hora que a gente foi criar aqui a nossa Storage Account, a gente colocou lá no Network e essa Storage Account ela era privada. Então o que acontece? Como eu coloquei aqui, eu desabilitei, né, o acesso a qualquer rede pública acessar isso aqui, ele está restrito. Então de qualquer lugar que eu tente acessar essa imagem aqui dentro, né, esse container, eu não vou conseguir. Então, para que funcione, o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar aqui na Storage Account. A gente vai mudar uma propriedade aqui de networking. E viu como está desabilitado aqui? Ó, a gente tinha desabilitado na hora de criar. Então, o que a gente vai fazer? Eu posso habilitar aqui para uma rede virtual, né, ou o IP específico, né, também, ou eu posso deixar
para qualquer rede que eu tiver dentro do Azure aqui. Então, se eu tiver uma necessidade de uma outra aplicação, de uma outra rede, né, acessar esse meu container, eu vou possibilitar isso agora também. Bom, então eu vou dar um save aqui. Bom, já deu com sucesso aqui o save, né? Ele já mudou, permitindo aqui para que qualquer rede possa acessar os nossos containers. Então agora eu devo conseguir aqui entrar no container de imagens. Então olha só, já consegui entrar no container de imagens aqui. Vamos só conferir um outro detalhe. Eu continuo com o access level como privado. Então olha só, eu mudei lá para que a minha rede pudesse acessar os containers, mas eu criei aqui ainda e continuo com o meu container de imagens aqui no modo privado, né? Eu não consigo um acesso anônimo a este container ou o conteúdo deste container. Eu poderia mudar isso daqui, mas isso não é bom da gente fazer, não é legal da gente fazer. Por quê? Porque para a nossa aplicação ela tem que estar privada. A nossa aplicação tem que ter uma chave de acesso para o nosso conteúdo, tá bom? Vamos ver como é que isso funciona agora de novo aqui. Então eu vou clicar em Images, vou fazer o upload agora. Então ele já abriu aqui para eu selecionar o arquivo. Vou selecionar aqui o arquivo, está em Downloads, Logo Cloud Treinamentos. Olha só, eu vou fazer o download dessa logo. Vou colocar enviar e vou marcar aqui, ó, overwrite if this file already exists. Então o que ele está falando? Se o arquivo já existir aqui, faz upload por cima, ele vai substituir o arquivo. Lembrando, ele não está versionando o arquivo aqui, tá bom? Ele está substituindo. Então eu vou fazer upload. Já fez o upload para a gente aqui e eu tenho esse arquivo armazenado dentro do meu Blob Storage. Como é que eu faço agora para minha aplicação acessar? Então vamos supor que você subiu uma aplicação aqui num App Service e essa aplicação ela faz uma referência para o endereço desse Blob Storage aqui, dessa logo específica. Só lembrando aqui, pessoal, o objetivo não é a gente falar de como desenvolver a aplicação, não é a gente falar também de como subir uma aplicação em App Service, tá? Se você quiser saber um pouco mais de App Service, eu vou deixar um link na descrição aqui também, certo? A gente tem uma aula aqui, um episódio completinho aqui falando sobre o serviço de App Service aqui da plataforma do Azure, beleza? Vamos voltar aqui. Então eu quero acessar essa logo e eu vou fazer com que a minha aplicação referencie aqui. Mas vamos fazer um teste primeiro. Poxa, se eu clicar aqui, então teoricamente a minha logo vai me exibir aqui uma URL. Ó, então ele já colocou uma URL aqui para mim com HTTPS. Beleza? Eu vou pegar essa URL e jogar aqui no meu browser. Olha o que acontece. Research not found. The specified research does not exist. Na verdade, esse recurso existe, né? Essa logo ela existe dentro do Blob, só que eu não tenho acesso para visualizar essa logo. Duas formas que a gente tem para a gente visualizar. Eu posso tornar público o meu container. Então eu venho aqui em Change Access Level e torno esse cara público, Anonymous Read Access Blob Only, Container Anonymous Read Access for Container Blobs. Então vamos fazer esse cara aqui. Então só de eu mudar aqui já deveria mostrar a logo para mim. Ó, ele já mostrou a logo para mim aqui, né? Porque eu tornei o meu container público. Mas Augusto, é uma boa prática tornar o container público? Não, não é uma boa prática e eu vou mostrar para vocês como é que a gente deixa ele privado e consegue acessar via a nossa aplicação. Eu vou voltar esse cara aqui para privado, dei um OK, vou testar aqui a chamada para minha logo novamente, já deu problema, ó, já falou que não existe o recurso aqui, eu não encontrei o recurso mais, tá? Então o que eu vou fazer agora? Para isso funcionar, o que a gente tem aqui que a gente usa? A gente usa um Shared Access Token, né? O que a gente chama de SAS Token. Quando a gente gera esse SAS Token, ele é um token que eu vou utilizar na hora de eu passar, né? Um token de autorização e de autenticação aqui para na hora que eu passar para minha aplicação e a aplicação fazer essa requisição para a logomarca aqui, para a logomarca da Cloud Treinamentos. Então a aplicação ela vai fazer uma requisição, né, que ela quer acessar essa logo, esse PNG aqui, essa imagem dentro desse container, e ele vai passar um SAS token aqui para a gente, né, vai passar um token falando, olha,
esse token aqui, você está permitido a acessar essa logomarca. Como que a gente faz isso? Vamos voltar aqui na Storage Account. Eu vou criar aqui uma Shared Access Signature, ou seja, um SAS, né? E aí a gente vai gerar o SAS Token. Então, para a gente gerar uma assinatura aqui, né, compartilhada, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar quais os tipos de data storage que eu quero acessar. Então, aqui é só o blob, né? Eu quero permitir container, serviço e objeto. Então, eu estou aqui, serviço, que é o Storage Account, o Container Image e o objeto. Eu quero poder trabalhar em cima de todos eles, né? Eu vou marcar, já está marcado aqui que eu posso fazer tudo, né? No caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou só botar o list e o read, e eu vou selecionar aqui, quando. O que a gente precisa fazer? A gente precisa definir de quando a quando a gente vai conseguir executar essas ações aqui dentro do objeto. Então, eu vou colocar aqui do dia 28/11 até 1º de janeiro. E eu vou falar o seguinte, eu quero somente HTTP. Quando eu clicar aqui e Generate SAS and Connection String, olha o que ele vai fazer para mim. Ele gerou aqui para mim uma Connection String, certo? Gerou o SAS Token, gerou o blob Service SAS URL. Então, como que a gente faz para a gente enxergar aqui, né, a nossa logo? Só de eu dar um refresh aqui, ele vai funcionar? Não, ele está tentando bater aqui no endereço, Cloud Treinamentos, Blob Core Windows Net, que é a nossa Storage Account, Container Image e a logo, mas eu não estou conseguindo ver ainda. O que eu vou fazer? Eu vou passar o SAS Token como Query String na minha requisição HTTP aqui, Então eu vou lá no final aqui, só voltar um pouquinho aqui, né? Na verdade, eu vou vir aqui na minha URL da logo e vou adicionar esse cara aqui. Se eu der um enter agora, eu sou capaz de ver. Mas olha só o que eu precisei fazer, Então, depois aqui do PNG, eu adicionei aqui como query string o meu SAS Token, né? Se eu tirar o SAS Token, ele volta a ser privado aqui na minha visualização. Então, como é que a nossa aplicação vai fazer? Você simplesmente vai ou passar a URL com o SAS Token, ou você vai passar já a Connection String aqui, né, como blob endpoint, né, para sua aplicação, para que ela consiga acessar todo o conteúdo dentro desse container, né, de imagens, por exemplo. Então agora eu sou capaz, né, com o SAS Token aqui e com o endpoint, eu sou capaz de acessar tanto via browser aqui, né, a minha imagem, né, passando o SAS Token, vou passar novamente aqui, certo? Ou como eu fazer a minha aplicação acessar um endpoint do container de imagens e acessar todo o conteúdo dessa imagem aqui ou uma imagem específica que eu queira. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui pra gente. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui. Aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre Azure e AWS que vai contribuir para a sua jornada de cloud como um todo. Tá bom, pessoal? Espero vocês no próximo episódio e até mais. Tchau, tchau.